Eu sou Márcio Scopel de Carli, natural de Antônio Prado. Sou filho de Oscar de Carli, Carmen Scopel de Carli. Sou neto do seu Elécio Ferreiro de Antônio Prado. A história do aço na minha vida começa muito cedo, lá na infância. Meu pai foi ferramenteiro e torneiro mecânico a vida inteira, e o meu avô, que gostava de ser chamado de Nono Lécio, era o ferreiro de Antônio Prado, muito conhecido, muito querido por todos. E eu gostava muito de ir os domingos na casa do Nono. Lá, quando eu chegava, a maior satisfação para mim era ver que a ferraria estava aberta e que o Nono estava lá dentro. E eu já corria, descia a escada, ia lá na ferraria. Meu pai ia sempre junto comigo. E aquele local, para mim, nunca vai sair da minha memória, porque os cheiros, os sons, as fagulhas saindo da forja a carvão, o barulho da marreta batendo na bigorna, reverberando pelo lugar inteiro, as ferramentas, aquilo simplesmente entrou no meu corpo, no meu sangue, e não quis sair nunca mais. Eu lembro de brincar, uma das brincadeiras preferidas que eu tinha na ferraria do Nono era brincar com a furadeira de bancadas. Ele tinha uma furadeira de bancadas que veio da Itália, junto com a bigorna, de 1903. E ela era embalada por uma roda gigantesca em cima de ferro fundido, e ele dava o embalo no manípulo, deixava ela embalar bastante e depois ele soltava e ela continuava. E eu era pequeno, pulava, me agarrava no manípulo e ficava girando junto com a furadeira. Para mim era uma das melhores brincadeiras que tinha. E eu acho que eles foram vendo que eu gostava de ficar ali, de estar lá. Quando o Nono estava na ferraria, eu queria estar lá. Eu ficava impressionado. Ele tinha forja a carvão e na lateral da forja tinha lugares das marretas. Eu ficava simplesmente impressionado, porque eu mal conseguia segurar uma marreta e o Nono batia a marreta o dia inteiro, assim, um compasso tão certinho que era impressionante. Para mim não tinha explicação, e eu queria fazer isso também. Então acho que ele e meu pai viram que eu ia seguir essa veia, me deram o meu primeiro presente de ferreiro, a minha bigorna, primeira bigorna que eu tive. Usei ela muito, e junto eles fizeram um avental de couro, porque para proteção, e isso era o meu kit. Eu chegava lá na ferraria do Nono, tinha a forja, a bigorna, a mesa da morsa, e do ladinho tinha a minha bigorninha e o meu avental pronto para mim trabalhar. E ele gostava de me ver lá, porque ele botava os pedacinhos de ferro na forja, deixava esquentar, fazia eu bater. Eu era um auxiliar dele, mas um mini auxiliar do Nono Lécio. Era simplesmente, para mim, a realização do meu fim de semana era ir na casa do Nono e chegar na ferraria, poder estar na ferraria. O pai dele já trouxe isso da Itália, né? Então o meu bisavô já tinha alguns trabalhos como ferreiro, mas o meu avô foi dedicado 100% à ferraria. Então desde piá ele começou a trabalhar como ferreiro, fazendo arcos de roda de carreta, ferraduras, equipamentos agrícolas, machado, marreta, todos. Porque antigamente não se tinha uma loja de ferragens. Se ia ao ferreiro, pedir para ele produzir. E era isso que o Nono fazia. Ele fazia bastante arco de roda de carreta, porque ele tinha uma calandra gigante
E eu e meu irmão gostava de ir brincar, porque essa calandra, ela era toda manual. E ela tinha um leme, parecia muito um barco para tocar. Então eu e meu irmão chegava lá na frente da calandra e imaginava que nós éramos capitão do barco e girava. Era uma brincadeira com o equipamento de trabalho do nono, né? Então ele fazia muito roda de carreta, ferradura. Uma coisa que eu achava impressionante que ele fazia eram aqueles marcadores de cavalo, de boi. Isso é uma coisa que eu não conseguia entender como é que ele conseguia trabalhar tão bem o aço, sair uma coisa tão perfeita. E ele tinha na porta da ferraria, nas costas da porta da ferraria, era o lugar onde ele testava. E aí lá tinha uma infinidade de símbolos, letras, números, era uma coisa artística. Era muito bonito de ver. E era uma coisa assim impressionante, ver o que ele fazia com um pedaço de ferro era simplesmente impressionante. Meu avô fazia facas, facões, eu tenho até hoje facas dele, cutelos maravilhosos. Não tem aquele acabamento perfeccionista que hoje em dia a cutelaria exige, mas são muito funcionais e duradouros, sabe? É uma coisa feita, até o aço que era usado era um aço mais puro, né? É uma coisa que eu tenho certeza que vai durar gerações. É uma herança que vai durar muito tempo. E ele fazia muita faca. Uma coisa que eu adorava quando ele fazia faca era a hora da têmpera. Ele tinha um tambor de óleo e ele mergulhava para temperar e uma fumaça densa, um cheiro forte, característico do óleo queimando, e era assim, cobria a ferraria de fumaça, e eu ficava ali só admirando, sabe? Ele ficava cuidando para ver se dava empenamento e coisa, e eu tava fascinado na fumaça da têmpera. Era demais, era muito legal. Eu tenho a memória da minha infância, as melhores assim são relacionadas à ferraria do nono. São muito... Meu pai era muito próximo do meu avô, então era uma coisa, sabe, eu tava ali no meio da ferraria, do aço, com meu pai e meu avô, trabalhando, me sentia um homem grande, sabe? Era fantástico, fantástico. Eu hoje trabalhando como mecânico industrial e soldador, eu tenho muitas lembranças do conhecimento que sem querer ele me passou. Ele, meu pai, muito, meu pai também. Às vezes tu tá ali pensando, como é que eu vou fazer isso? E aí tu para e pensa que uma coisa que o nono me ensinou é a calma. Parar, pensar, respirar. Ele era uma pessoa muito calma, muito centrada, e que sempre tem um jeito de arrumar, de consertar, sempre tem um jeito. E às vezes tu tá ali no agito do dia a dia, naquela correria, a máquina não pode parar e tu para, vê aquilo lá quebrado e aí tu lembra, mas uma vez o nono fez um negócio bem parecido e tu aplica o conhecimento lá de pichote, lá na ferraria do nono, poder aplicar hoje. É uma coisa assim que depois te dá uma satisfação enorme, enorme. Tu tem uma história relacionada a uma espora, né? Isso. É uma espora que meu avô me deu. Ela foi de um general que a tropa passou aqui pela região. E esse general estaria com essa espora quebrada. E foram pedindo informações e indicaram meu avô para fazer a solda. Só que na época era um processo mais demorado, a solda, até porque ela era em latão. Então ele teve que deixar lá. Meu avô fez todo o processo e ele só poderia vir buscar no dia seguinte ou quando passasse.
E nesse meio tempo eles receberam alguma informação e tiveram que sair às pressas. E essa espora acabou ficando lá com o nono. E ele me contou essa história, eu fiquei impressionado, porque um general, uma coisa que faz parte da cultura do nosso estado, tudo, e ele me deu. Eu tenho ela muito bem guardada hoje, e ela virou uma herança histórica da família, faz parte, uma pequena e singela parte da história do estado também, né? Era uma coisa assim que era tão familiar, porque as pessoas não iam apenas no ferreiro, às vezes elas iam lá só tomar um chimarrão com o nono, contar algum caso, alguma coisa. Se criava um vínculo. A ferraria lá dentro não era só um lugar onde tu ia escutar a marreta bater ou ir lá encomendar um facão, uma faca. Era um lugar onde tu ia para ver o ferreiro, conversar com o ferreiro. Era uma coisa assim muito maior do que parecia. Saudade de ouvir um canto de bigorna? Pá, às vezes eu vou visitar o Rogério por a nossa amizade, eu sou muito amigo do Rogério. E eu chego lá, a bigorna, eu ouço hoje meu avô batendo, o nono batendo a bigorna, era uma coisa assim tão compassada, tão bonita de se escutar, era incrível. A bigorna, na mão dele era um instrumento musical, enquanto ele trabalhava era uma coisa fora do comum. Aquele som reverberava nas paredes assim e entrava no fundo da tua cabeça, era coisa linda. A forja sempre acesa, a carvão, as fagulhas subindo. Era uma coisa assim que não tinha como eu não ficar atraído com esse mundo. Hoje eu trabalho não como ferreiro, mas no meio, sou soldador, mecânico industrial. Eu ainda tô no meio, sabe, fui infectado pela veia do aço e não consegui mais me curar. É uma coisa que vai morrer dentro de mim e agradeço ao meu pai e meu nono por ter me mostrado esse caminho. Cutelaria hoje eu acho que seria a ferraria moderna, né? Porque os instrumentos, claro, hoje se tem os marteletes e tal, mas a básica e a lógica e o conhecimento de fundição e tudo vem da ferraria. São lá os antigos ferreiros que começaram a dobrar o aço, que viram que dava para forjar. A alma da cutelaria hoje vem de dentro da ferraria, né? Então, para mim a cutelaria hoje é a ferraria moderna, assim, evoluindo, se adequando aos tempos e mantendo a arte. Cutelaria é uma arte. Nos fundos da ferraria tinha uma churrasqueira, então nos domingos tinha o churrasco na casa do nono. E eu lembro muito bem, o nono era um cara muito engraçado, gostava de contar piadas. E ele dizia que lá o ditado popular não funcionava. Porque o ditado diz que casa de ferreiro, espeto de pau, mas lá não, lá os espetos eram forjados por ele mesmo. Então ele gostava de dizer que lá o ditado popular não funcionava. Aqui é casa de ferreiro, mas espeto é de ferro também. Esse poema meu tio escreveu quando meu nono faleceu. E eu acho que ele explica brevemente assim, a deixada do nono. Eu, na minha cabeça, quando o nono faleceu, o que me confortou muito, porque eu pensei muito, porque o nono para mim era uma pessoa, é uma referência. Que eu acho que deu algum problema, estragou alguma coisa nos portões do céu. E Deus precisava do melhor ferreiro para ir lá arrumar, e ele quis levar o nono. Eu acho que foi isso, para mim não tem outra explicação. O poema é Saudades de Elécio. O martelo não martela, a bigorna não soa, o fole não afa,
o fogo apagou. Tá faltando você, meu velho, forjador de aços e ferros, forjador de almas e amigos, ferreiro, o afanar do fole, o eco da bigorna estão vivos em mim. Enchem o meu coração de você. Ferreiro, você forjou minha alma para a vida. Obrigado por ter sido meu pai e meu avô. Muito obrigado.